Um sistema ele pode trazer dezenas de funcionalidades e ainda assim deixar a equipe carregando informação de um lado para o outro. A pergunta que criou o Gula não foi qual tela está faltando, mas ela foi: se nós estivéssemos desenhando a operação de um restaurante do zero hoje, como que o pedido deveria fluir da mesa até o fechamento? Me apresentando, sou Eduardo Lima, fundador e CEO do Gula Menu. O primeiro restaurante que abraçou a ideia do Gula foi o Maracujá, nos Jardins, em São Paulo, e nos primeiros meses eu praticamente morei dentro daquela operação. Eu acompanhava a mesa abrindo, pedido entrando, a produção recebendo, a conta fechando, a equipe trocando turno, cliente esperando e os gerentes resolvendo os maiores BOs que você pode imaginar. Ficou claro para mim que o problema não estava em uma única tela, ele estava na passagem da informação entre todas essas áreas. Pelas minhas experiências passadas, eu sabia que resolver apenas para o dono, para o garçom ou para a produção não bastava. Era preciso que o fluxo funcionasse para o cliente, para o atendimento, para a produção, para o caixa e para a gestão ao mesmo tempo. E foi com isso em mente que eu desenvolvi a primeira versão do Gula. Esse início da empresa era eu também que fazia a maior parte do suporte aos meus restaurantes, aos meus clientes, pelo WhatsApp. A dor chegava sem filtro nenhum, e no momento que ela acontecia, era o pico de sábado, esse funcionário novo que não entendeu o fluxo, a produção que perdeu ali a prioridade, perdeu o momento, o cliente tentou pedir de um jeito que a gente não previa, o caixa que precisou conferir a informação de novo. Ou seja, era a mesma pessoa, no caso eu, que ouvia o problema, que decidia a prioridade e que também desenvolvia a solução. Isso, gente, reduziu drasticamente a distância entre a dor do cliente, do dono do restaurante, e a melhoria para o salão. Então, o Gula evoluiu por proximidade com a operação. Ela não foi por uma tese distante ou uma planilha, certo? Agora acompanha comigo o caminho de um único pedido. O cliente chega na mesa, ou até mesmo a fila de espera, tá? Que o Gula hoje já tem essa funcionalidade nativa. Ele pode ali abrir o QR Code, consultar o cardápio e ainda pedir o seu pedido direto ali pelo nosso aplicativo. Mas o garçom também pode lançar pelo celular, né, o celular ali da empresa, ou pela maquininha. O ponto aqui não é obrigar todo cliente a pedir sozinho. A ideia sempre foi de uma operação híbrida, com o papel do garçom fundamental na hospitalidade. A gente não quer tirar isso. Mas o ponto-chave aqui é fazer o pedido nascer digital e continuar conectado até o final da sua jornada. E depois de lançado, aí sim o pedido entra no GAS. O GAS é a nossa marca registrada, é o Gula Automation System. O mercado costuma chamar essas telas de produção de KDS. No Gula a gente brinca que o GAS não é KDS. Sabe por quê? Porque trocar papel por tela é muito pouco. O GAS ele foi concebido para automatizar e organizar o fluxo completo, desde o pedido, passando pelo salão, produção e finalizando na gestão. A produção ganha muito mais clareza sobre o que precisa ser feito, em qual contexto e qual prioridade, os tempos de produção, e o pagamento acontece com total fluidez, sem redigitação desnecessária. E para você que tem delivery, óbvio, ele pode entrar ali no fluxo de forma natural e de forma automatizada. E durante essa jornada, o restaurante ainda começa a formar uma base de clientes validados através do WhatsApp. Isso é valiosíssimo, gente. E essa base de contatos, ela se torna um ativo para o seu restaurante. Ela pode e deve, obviamente, ser usada nas ações de CRM, de comunicação com o seu cliente. E, por fim, o gestor ganha uma visibilidade sobre a operação, consegue enxergar melhor onde estão os gargalos, onde está o retrabalho, onde estão as oportunidades de melhora. A diferença não é simplesmente trocar papel por tela, é reduzir as passagens em que alguém precisa lembrar, repetir, interpretar, conferir e até corrigir a informação errada. Vamos lá, agora nas trilhas de pessoal. Na contratação e retenção, um fluxo conectado ele pode ajudar o restaurante a absorver mais movimento sem aumentar a escala na mesma proporção. No treinamento e na rotatividade, um processo guiado ele reduz a quantidade de etapas críticas que dependem apenas da memória oral. E nos dias de pico, quanto menos tarefa manual, menos ruído e retrabalho, menor a necessidade de freelas. Isso não significa que todo restaurante terá o mesmo resultado, óbvio que não. Ele significa que existe um mecanismo claro para medir, reduzir passagens manuais e observar o impacto sobre a equipe, sobre o erro e sobre a necessidade de reforço. Na cervejaria Shorsten, em Blumenau, por exemplo, o cenário anterior era uma equipe fixa de salão de 15 pessoas. Depois da implantação do Gula, eles reduziram para 7. Foi uma economia brutal. Mas o Gula não é apenas um cardápio digital.
É uma plataforma operacional que conecta cliente, garçom, produção, caixa, delivery e gestão. O cardápio e o QR Code, eles são somente o ponto de entrada. E a transformação, ela acontece quando o pedido permanece conectado do início até o fechamento e ela gera informação útil para a operação toda. E é essa conexão que ajuda a equipe a trabalhar com mais velocidade, menos erro e menos dependência de improviso. Se você ainda não fez o índice de dependência de mão de obra, não perca tempo, faça agora, tem o link aqui debaixo desse vídeo, vai levar menos de 5 minutinhos. Ele vai te ajudar a identificar se a sua operação ela tem baixa dependência, dependência moderada, se ela está vulnerável ou refém da equipe. Então, faça agora mesmo. E no próximo vídeo, você não vai ver uma coleção de módulos não, tá? Você vai acompanhar um pedido completo, percorrendo o fluxo do Gula, do cliente, até a visão do gestor. Então, eu te aguardo, nos vemos lá. Um abraço.